Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O novo gênio já é nosso e o São Paulo Futebol Clube acaba de enviar uma nova proposta para um outro reforço que eu vou contar tudo aqui para vocês nesse vídeo recheado de todas as notícias e todas as últimas informações do São Paulo Futebol Clube. Galera, vamos lá que tem muita coisa para falar, tem muita coisa para nós abordarmos aqui e eu chego aqui um pouquinho que nós precisamos falar antes, né, desse jogo entre São Paulo e Portuguesa, que foi assim, uma vergonha, mais uma vergonha, né? O torcedor já está cansado disso aí que está acontecendo, vexame após vexame, vergonha após vergonha, e eu acho que é uma sensação de desânimo, né? A galera não tá nem conseguindo mais tratar esses jogos que mancham a camisa do São Paulo, que acabam com a história do São Paulo com a devida importância. Fica uma situação de passividade. O São Paulo é isso mesmo, coisas que não dá pra entender, né? E aí o Crespo pra mim tá mandando muito mal, um trabalho muito pobre, o time é uma verdadeira bagunça. Nós não conseguimos ver as convicções do Crespo, ele não consegue colocar as ideias dele em prática. E não me venha com aquela conversinha, você tá queimando o treinador, você quer fritar o cara, não é nada disso. É que o trabalho ele tá ruim, o trabalho do Crespo hoje à frente do comando técnico do São Paulo, ele não é bom, fora que nós vimos escolhas muito ruins, né? A gente vê uma bagunça gigante no time, ele não conseguindo montar nem o ataque, nem a defesa, um pouquinho do meio de campo, com algumas peças que ele não colocou, né? O Danielzinho, o Marcos Antônio, mas independente dos jogadores que não entraram. Ô Crespo, você tá pensando no que exatamente? Porque nós tivemos um gol da Portuguesa com uma falha grotesca do Tolói, que é um zagueiro assim horroroso. O Dória é muito bom zagueiro, né? Eu já vinha alertando, já vinha falando aqui pra vocês. O Dória é muito bom zagueiro. Tolói é horroroso. Eu falei, vieram me criticar, Tidico, mas ele evoluiu na Itália. Tá aí, não evoluiu nada. Eu falei, ele é horroroso. Tá aí, entregou um gol. Isso é culpa do Crespo? Não é culpa do Crespo o Tolói falhar da forma que ele falhou, mas o Crespo que escalou. Mas eu não vou chegar aqui e culpar o Crespo por falhas ou acertos individuais dos jogadores. Só que é o seguinte, galera, o Crespo ele tá... Ô Crespo, uma perguntinha pra você. Você tá colocando você tá poupando a zaga e alguns jogadores pro quê mesmo? Você vai disputar campeonato mundial e a gente não tá sabendo? São Paulo vai jogar Libertadores? Não vai, né? Não vai, né, Crespo? Então tem um problema muito grande aí no seu planejamento. São Paulo vai ganhar o Brasileiro? Queria poder acreditar mais, acho que não vai. Então, e não me venham também com essa, ô Crespo, não vem com essa de pré-temporada. São Paulo não tem pré-temporada. Pré-temporada para clubes que ganharam títulos ou chegaram em finais e têm condições de chegar e que irão, né, tem condições de brigar títulos ou chegarem em outras finais. Por exemplo, é pré-temporada pro Cruzeiro, é pré-temporada pro Flamengo, pro Palmeiras, pro Vasco, que chegou na final. Tem um Atlético Mineiro que precisa de uma reviravolta, pro Corinthians. Para esses clubes é pré-temporada. Pro São Paulo, meu amigo, não tem pré-temporada não. São Paulo neste momento briga para não cair no Campeonato Paulista. Não acho que caia, mas nesse momento briga para não cair. Mas independente disso, é melhor jogar força total no Campeonato Paulista, porque talvez seja o único título que o São Paulo tenha condição de brigar esse ano. É muito triste, é muito doloroso falar isso, mas é a verdade. Então, Crespo, você tá poupando pra quê? Vai jogar Libertadores? Vai jogar Mundial? Vai ser campeão da Copa do Brasil? Vai? Então é estranho, né? Ele entrou com o Tolói, independente do Tolói. É aquilo que eu falei, independente das das posições individuais ou não, o que o Crespo faz é errado. Não adianta poupar os jogadores no momento em que o São Paulo se encontra. São Paulo não dá para nós separarmos igual os clubes que eu citei aqui, né? Igual a preparação, o planejamento dos outros clubes que o São Paulo vai ter esses embates. O São Paulo não tem 2026, 2025. Nós não conseguimos separar assim. É uma coisa só. É uma situação de emergência extrema, de realmente o São Paulo correndo atrás de alguma coisa. Então não é que, vamos agora poupar todo mundo porque nós vamos disputar a Copa do Brasil, brasileiro. Não vai nada. Não vai disputar nenhum. Não vai disputar nenhum, não com esse trabalho, não com esse futebol que vem sendo feito.
Então é melhor tentar o Paulista. Tenta não cair no Brasileiro, chega no Paulista e tenta fazer o melhor pra tentar ganhar. Chegar numa final e tentar ganhar num tiro curto. É muito difícil? Mas é o que tem, né? Aí o Crespo depois fez uma... Além de misturar o time nesse momento, né? Além de misturar o time, de poupar, tudo bem, vai ter o jogo contra o Palmeiras, mas independente disso, outra polêmica foi ele mexendo na lateral do time, né? Principalmente na lateral direita, com o Cedric, que é um cara que já mostrou que infelizmente não pode jogar no São Paulo, e depois ele coloca o Tapia, põe o Bobadilha lá, mais do mesmo, né, de um trabalho que o Crespo não consegue se encontrar, não consegue colocar as ideias em práticas. Nesse momento, contra a Portuguesa, dá pra gente citar esse exemplo do Tapia, do Bobadilha, da bagunça, do sistema defensivo que não funciona, o ataque, já vou chegar no nosso poderosíssimo ataque, né, mas acho que diz muito algumas alterações, escolhas e o trabalho ruim que o Crespo está fazendo à frente do comando técnico de São Paulo. Galera, Ferreirinha, ele errou, né? Ele errou um passe pro Marcos Antônio que culminou num gol da Portuguesa, mas assim, o Ferreirinha era a nossa única esperança. Ferreirinha teve muitos erros, mas teve acertos no jogo também. Pra mim, se não fosse o Ferreirinha, o São Paulo não tinha condição de fazer nenhum gol. Inclusive, o único que deu volume, que deu intensidade pro ataque. Ele errou demais, ele errou muitos lances, errou. Não estava numa noite boa. Não estava. Só que assim, era a nossa única esperança de sair alguma jogada. Lucas Moura está deixando a desejar. O Caleri estava péssimo no jogo antes de fazer os 2 gols. Depois ele faz 2 golaços. Perdeu um outro gol, né? Perdeu um gol que não pode perder. Mas, de novo, tudo isso, todos esses exemplos, todos esses detalhes, todos esses elementos da partida, né? Esses exemplos, pra mim, reflete exatamente o que é o trabalho do técnico Hernan Crespo. Rafael fez defesas milagrosas, perdemos o jogo, tomamos 3 da Portuguesa, o que é algo assim inaceitável, porque o Crespo ele se agarrava em desculpas, né, para justificar o trabalho ruim que ele faz hoje, o trabalho perdido que ele faz como técnico de São Paulo. Ele jogava muito nas costas da diretoria. E aí, Crespo, nós temos notícias e novidades fantásticas envolvendo isso, que eu acho que ninguém acreditava que isso iria acontecer agora, que Belmonte já estava fora. Esse foi o primeiro a sair fora. Nós temos a renúncia oficial em carta do Júlio Casares. Dedé, aquele escroto, foi afastado, saiu fora do social. E o Márcio Carlomagno não é mais o CEO, comprovando que a promoção, que a chegada desse cara no cargo, esse Márcio Carlomagno como CEO do São Paulo, era um cargo político. Então é maravilhoso a gente ter esses personagens demitidos, afastados, com impeachment, com renúncia. É maravilhoso. E aí, Crespo, cadê a desculpa agora? Qual que é a desculpa? Porque eu vejo ele sempre se agarrando nesses discursos, tem esse problema real, só que o time de São Paulo é pior que o do Mirassol. O Mirassol tá organizadinho dentro de campo. O elenco do São Paulo não dá pra se comparar com o do Mirassol, nem com o da Portuguesa. Não é verdade, Crespo? Perder aquele jogo... Eu falo perder porque pra mim perdeu pro Corinthians, mas empatar aquele jogo com o Corinthians, independente se o Corinthians ficou mais com a posse, se o São Paulo jogou mal, o São Paulo passou quase que 95%, acho que não sei a porcentagem exata, mas acho que 95% do jogo com a vitória contra o Corinthians. Aí toma um gol no final, mostrando fragilidade, mostrando falta de conseguir ganhar o jogo. Mostra isso. Contra a Portuguesa, São Paulo poderia ter feito mais gols, Ferreirinha poderia ter feito um gol, Caleri perdeu um gol debaixo do gol, sozinho. Tomamos 3, Rafael fez defesa, fez defesas impressionantes, né, que é um goleiraço, Rafael. Então, qual que é a análise que dá pra fazer? Um jogo que o São Paulo poderia ter feito 5, poderia ter tomado 4, poderia ter sido 3-0 para o São Paulo, poderia ter sido 3-0 para a Portuguesa, 4-0 para a Portuguesa ou 4-0 para o São Paulo. Percebe toda a maluquice, toda a bagunça do trabalho do Crespo como técnico de São Paulo? E aí a grande ressalva, que é o que tá todo mundo falando.
Qual que é a ideia da bagunça, da pardalzice em algumas substituições e no planejamento? Qual a escolha? Qual a escolha de campeonato? O que você tá pensando? O que você acha que o São Paulo vai fazer de diferente disso? Você acha que o São Paulo vai brigar o Campeonato Brasileiro? Porque você fala que é jogo após jogo, que é tudo um lixo, que é tudo muito ruim. Você acha que o São Paulo vai brigar o Campeonato Brasileiro? O Flamengo tava com um sinal de alerta, né? Quando tava jogando com os meninos da base. Aí tava com um sinal de alerta, virou um caldeirão fervendo. Tudo bem, ia pegar o Vasco. Pegou um clássico antes de nós, um jogo antes de nós. Pegou o Vasco, já chegou, o caldeirão ferveu, colocou o time titular e ganhou do Vasco, amassou o Vasco. E tava com o sinal de alerta. E já voltou. E aí você tá poupando cada jogo, porque o problema maior, Crespo, é que você não tá passando nenhum tipo de... Eu não tenho mais nenhum tipo de confiança no seu trabalho, nos jogos do São Paulo, nas escalações, nas substituições. Eu não tenho mais o mínimo de confiança. Sabe aquela coisa da moral, de bater no peito? Eu não tenho a mínima fé mais no seu trabalho. Não conseguir ganhar aquele jogo do Corinthians, porque aquele jogo ali chegou no momento, depois dos 65, 68, 70, aquele jogo contra o Corinthians você se ganha. Um técnico tem que saber ganhar na malandragem, saber parar o jogo, saber fazer alguma coisa diferente ali pra trazer aquela vitória, pra trazer os 3 pontos. E agora contra a Portuguesa no Morumbi, um time completamente frágil e pior, perdido. Com convicções perdidas de um técnico que dá muito mais desculpas do que efetivamente faz o seu trabalho. Então é muito, muito estranho, muito esquisito, muito ruim, infelizmente. Mas o Crespo pra mim cai, galera. O Crespo pra mim cai e é pelo mesmo motivo do Júlio Casares. Calma, dadas as proporções, é óbvio. Crespo está mentindo, tá? Mentindo em que sentido? Quando ele chega e fala que é tudo um lixo, que quando fazem perguntas pra ele na coletiva de forma coerente, ele chega e ironiza, dando a entender que os jogadores dele e o time dele é um lixo e que a situação do São Paulo é um lixo. Então assim, beleza, nós sabemos dos problemas que realmente se estendem pro campo, o esquema político, né, da diretoria, os problemas que o São Paulo enfrenta, que aparentemente tá melhorando com o Massis aí. O novo presidente aí tá fazendo coisas boas, afastou gente que era pra afastar. E aí, ele chega e ele fala de uma forma como se o São Paulo fosse um lixo. Inclusive, pra mim, ele tem carinho pelo São Paulo, mas ele falta com respeito em determinados momentos. Ele tá colocando o São Paulo em uma situação lá embaixo que não condiz com a realidade. E, de novo, comparo com o Mirassol, sim. Porque o elenco do São Paulo, o time do São Paulo é muito melhor. Então, pra mim, o Crespo está mentindo quando ele chega e simplifica tudo. Quando ele chega e coloca essa situação que tá tudo bem, que tá tudo ridículo e que nada depende dele. Nenhum setor depende do trabalho dele, não importa, ele vai perder tudo e tá certo. Eu não concordo com isso. Então o São Paulo não tinha time pra ganhar da Portuguesa. Não concordo com isso. Isso pra mim não é verdade. E agora o Crespo tem um novo gênio. É isso mesmo, mais um craque. Pelo menos ele usa a base, né? Eu estou falando do Pedro Ferreira, que já era destaque e ele trouxe pro profissional, ele subiu pro profissional, tirando da copinha, depois que o Rodriguinho foi vendido pro Red Bull Bragantino. O Rodriguinho era um cara que ele usava, beleza, isso é verdade também. O Rodriguinho era um cara que ele usava. E aí, agora ele colocou o Pedro Ferreira, que de novo já entrou de forma interessante, muito novo e com muita qualidade. Então ele tem mais um gênio, mais um craque que, colocando pra jogar, pode ganhar um destaque imenso, principalmente porque o Lucas tá deixando a desejar, né? E aqui me pega demais. Me pega demais porque eu sou muito fã, gosto muito do futebol do Lucas Moura, mas o Lucas está deixando a desejar. Acho que o Lucas vai dar a volta por cima. Sei que o Lucas, tudo que ele faz pensando em prol do São Paulo. Ele é o oposto dos jogadores Miguel, né? O Miguel Bastos, Nenê, Diego Souza, Vitor Bueno, que tirava o pé em dividida. O Lucas Moura, ele é o oposto desses caras. A gente pode confiar, a gente sabe disso. Que o Lucas, ele está fisicamente mal. E aí entrou o Pedro Ferreira, que é uma nova joia, que é um gênio, um craque, que já está disponível para o Crespo. Mais um que ele pode começar a trabalhar nessa mescla da base com os jogadores profissionais.
que quando ele coloca o Mike vai muito melhor que o Cedric na lateral direita. E é a mesma coisa com o Pedro Ferreira. Um meio atacante, né, bem avançado, meio atacante que tem muita qualidade e já está aí para ser usado nesse time, nesse elenco agora do São Paulo. Que tem qualidade, sim, que pode fazer a diferença, assim como o Lucas joga uma barbaridade. Tudo bem, hoje o time do São Paulo não foi tão bem ali no ataque. O Lucas tentou, o Lucas ele chutou uma bola errada, que se ele toca pro Caleri poderia ser um gol. Mas aí dá pra falar em uma adaptação, em uma melhoria. Mas o Crespo, ele tem sim peças, pra mudar e sair desse e normalizar, né? O que não pode é normalizar. Perder pra Portuguesa dessa forma e tá normal? Não tá, vai me desculpar. Galera, o São Paulo, como eu trouxe aqui pra vocês, enviou proposta oficial pelo Julian Fernandes por empréstimo e oficializou oferta também de empréstimo pelo Kevin Zenon, também, né, um meio atacante aí, bom de bola, habilidoso. Os dois são jogadores interesses do Crespo. E o Kevin Zenon, que há um tempo aí, há alguns dias, estava meio que congelado ou não estavam avançando tanto nas negociações, agora volta para a pauta. Neste momento, os interesses do São Paulo são em relação ao Julian Fernandes, que o São Paulo já enviou proposta oficial, e agora envia uma nova proposta por empréstimo pelo meio atacante Kevin Zenon, um jogador bom, né? Jogador bom, jogador promissor, e aí que o Crespo pediu. Então nós estamos esperando a chegada de jogadores assim para melhorar ainda mais o panorama, né? Para ver se o Crespo realmente consegue montar o time, se ele se anima em montar o time para conseguir resultados melhores, uma vez que ele não está conseguindo, e contra times que, com todo respeito, aqui são de menor expressão. E o São Paulo precisa agora dar uma resposta nesse Paulista, porque independente dos outros clubes, pra nós não é tão pré-temporada assim, não é, tá voltando de férias, não. Pro São Paulo, infelizmente, ficou uma coisa só pelo momento do clube, e o São Paulo precisa priorizar. Não é qualquer campeonato, é qualquer jogo imediato. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou sempre apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês. É isso aí. O vídeo de hoje foi esse, obrigado e até a próxima.